Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, damos início à 18ª reunião da Comissão Especial Temporária, com a finalidade de discutir e promover a construção do túnel do Morro dos Cavalos, neste dia 7 de outubro de 2025. Esta comissão especial foi instituída pela Resolução número 2 de 2025, publicada em 14 de abril do mesmo ano. Lembrando que todas as reuniões são gravadas e postadas na íntegra no canal oficial da Câmara de Criciúma, youtube.com/Câmara Criciúma. Registramos a presença do vereador Marquinhos Machado, presidente, do vereador relator Aldinei Potelec, da secretária da comissão, vereadora Giovana Mondardo, do vereador Neto Gione e do vereador Neri Xavier, que também são membros dessa comissão. Secretária, temos alguma justificativa de ausência? Sendo que não temos nenhuma justificativa de ausência, colocamos em votação a ata da reunião anterior, cujo conteúdo foi previamente enviado aos membros desta comissão. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, passamos à ordem do dia. A apresentação do relatório final, possibilidade de concessão de vistas e a possibilidade de aprovação de imediato. Com a palavra, o vereador relator, Aldinei Potelec. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos colegas vereadores aqui da comissão. Um cumprimento especial ao ex-prefeito de Orleans, Jorge Jicó, que acompanha também esta reunião da comissão nessa noite, nesse dia. Eu apresentei, foi disponibilizado, inclusive, tanto no sistema do Legisoft, como também no grupo do WhatsApp da comissão, o relatório final dos trabalhos da Comissão Especial Temporária do Túnel do Morro dos Cavalos. Eu queria ver com os colegas vereadores, antes de mais nada, como o relatório ele ficou um pouco extenso, são 21 páginas, eu gostaria de combinar com os colegas vereadores, haja vista que todos já tiveram acesso já pela manhã do relatório, se é possível a gente focar nos pontos principais do relatório e aí fazemos a leitura dos pontos principais do relatório, se é possível, presidente e colegas vereadores. Todos de acordo? Então, eu vou só fazer aqui a introdução do nosso relatório e depois vamos passar aí pelas questões principais do relatório. A comissão especial, vou passar aí então a introdução do relatório e depois passamos para as questões principais. Antes de mais nada, senhor presidente e colegas vereadores, só ressaltar o belíssimo trabalho feito por essa comissão, feito por todos os colegas vereadores, articulando não só com os vereadores de Criciúma, com as câmaras municipais da ANREC, da MESC e da AMUREL, e movimentando assim todo o poder legislativo do sul catarinense em torno de um gargalo que nós temos hoje no que diz respeito à questão do Morro dos Cavalos. Então, a partir de agora, faço o início da leitura do nosso relatório. A Comissão Especial Temporária do Túnel do Morro dos Cavalos foi instituída pela Resolução 02/2025, de 14 de abril de 2025, nos termos do artigo 30, inciso 32 e do artigo 72 da linha D do Regimento Interno da Câmara Municipal de Criciúma, em atendimento ao requerimento número 224 de 2025. A criação teve como propósito discutir e promover a construção do túnel do Morro dos Cavalos, localizado no município de Palhoça, trecho da BR-101 Sul, reconhecido como um dos mais críticos e perigosos do estado. A proposta nasceu da necessidade de mobilizar forças políticas e institucionais em torno de uma solução definitiva para o gargalo logístico que há décadas compromete a segurança, a fluidez do tráfego e o desenvolvimento econômico do sul catarinense. Constituída com um prazo inicial de 90 dias, a comissão foi composta pelos vereadores Marcos Soares Machado, Ademir José Honorato, Aldinei Potelec, Valmir D'Agostin, Valdeci Bittencourt, Giovana Vitor Mondardo, Luiz Manuel Alexandre Neto, Neri Xavier, que teve sobre a sua presidência o vereador Marcos Machado, o vereador Aldinei Potelec, relator, e a vereadora Giovana Mondardo como secretária. Eu passo agora ao item 2 desse relatório, que traz um pouco do contexto e do diagnóstico do Morro dos Cavalos,
E aí nós trouxemos aqui informações relacionadas a características geológicas e ambientais, históricos de incidentes e interdições, condicionamentos institucionais e históricos do licenciamento com relação ao Morro dos Cavalos, algumas alternativas técnicas que estavam sendo discutidas e que estão sendo discutidas. Uma delas é, de fato, a construção do túnel, outra delas, apresentada pelo governo do estado, que foi a implementação de um contorno ou um binário. E aí faço a leitura, então, do diagnóstico consolidado daquilo que nós levantamos com relação à questão do contexto do diagnóstico do Morro dos Cavalos. Todas as análises dos fatores geológicos, históricos, políticos e institucionais permitem concluir que o Morro dos Cavalos constitui um ponto crítico permanente da BR-101 Sul, com riscos geotécnicos e climáticos constantes. 2. A solução definitiva depende de forte articulação entre União, Estado, concessionária e órgãos ambientais, especialmente diante da sobreposição com o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e da terra indígena do Morro dos Cavalos. Também, o modelo do túnel apresenta maior viabilidade técnica e menor impacto ambiental que o contorno, embora demande investimentos expressivos e licenciamento complexo. A mobilização política e institucional liderada pela Comissão de Criciúma, envolvendo as câmaras municipais das micro-regiões ANREC, AMESC e Amurel, tem sido essencial para reintroduzir o tema na agenda nacional e regional, dando visibilidade e urgência da obra. E, por fim, o Morro dos Cavalos deve ser tratado como um projeto estratégico do Estado, por seu impacto direto na integração logística, na competitividade econômica e na segurança dos cidadãos que utilizam a BR-101 Sul. Depois nós trazemos, senhores vereadores, no relatório todas as atividades realizadas pela comissão, e aí eu vou evitar a leitura das atividades, só trazer especialmente as diretrizes que foram assumidas por essa comissão, presidente e colegas vereadores, no que diz respeito à atuação dessa comissão. Uma das diretrizes era justamente a atuação técnica e fundamentada com foco em estudos, diagnósticos e proposições objetivas. Segundo, também integração institucional e regional, envolvendo órgãos públicos, entidades empresariais e câmaras municipais das micro-regiões ANREC, AMESC e Amurel. Terceiro, a transparência e publicidade dos atos, com registro em ata de todas as reuniões e visitas. Interlocução com o Governo do Estado, Ministério dos Transportes, DENITS, ANTT, concessionária Teles. E, por fim, também apoio técnico especializado por meio da contratação de consultora jurídica para análise do contrato de concessão. Falando, então, dos passados os trabalhos da comissão, eu trago o item 4, que é da análise técnica da consultoria especializada. E aí, senhores vereadores, me permitam, eu vou fazer a leitura do item 4.3 do relatório, que é justamente os itens encaminhados para análise técnica e jurídica, aquilo que esta comissão aprovou, que este vereador entendeu que haveria necessidade de respostas técnicas da análise jurídica com relação a toda a documentação que nós recebemos, haja vista que recebemos 2.000 páginas de documentos relacionados ao contrato de concessão, ao programa de exploração rodoviária e outros documentos. Nós fizemos 7 questionamentos à consultoria técnica contratada e eu vou ler os questionamentos e a conclusão da consultoria sobre cada um dos questionamentos. Questionamento 1, das obrigações contratuais e da concessionária Arteres. A resposta que tivemos: não há obrigações contratuais específicas relativas ao trecho do Morro dos Cavalos. Atenção, vereadores, não há obrigações contratuais específicas relativas ao Morro dos Cavalos no contrato original. As únicas obrigações aplicáveis são gerais, introduzidas após o primeiro termo aditivo de 24 de 4 de 2013, quando o trecho do quilômetro 221 ao quilômetro 244 foi incorporado à concessão. Segunda pergunta era com relação às contrapartidas previstas no contrato ou no programa de exploração rodoviária. O programa de exploração rodoviária não previa intervenções no Morro dos Cavalos, pois foi elaborado antes da assinatura do termo aditivo.
As únicas contrapartidas vigentes são duas passagens superiores em desnível, no quilômetro 229 e no quilômetro 232, ambas já executadas. A terceira pergunta era justamente a fase atual de execuções das obrigações. O que a consultoria nos informa, né, segundo a análise dos documentos, as duas passagens superiores previstas encontram-se concluídas em operação e não há outras obrigações ou pendências no plano de exploração rodoviária para o trecho. A quarta pergunta era relacionada às cláusulas sobre o túnel, contorno ou solução estrutural similar. Bom, a consultoria técnica nos traz as seguintes informações. O primeiro termo aditivo na sua cláusula 9 prevê expressamente que eventuais obras de ampliação de capacidade, como túneis ou quarta faixa, se confirmadas quanto à necessidade e à viabilidade econômica, são de responsabilidade do DENIT. Caso executadas pela concessionária, deverão ser incorporadas ao plano de exploração rodoviária mediante revisão contratual com o reequilíbrio econômico-financeiro. Ou seja, a responsabilidade aqui apontada era do DENIT quanto à construção de um túnel, de um contorno e outras obras relacionadas ao trecho do Morro dos Cavalos. Também perguntamos a responsabilidade da concessionária com relação à fluidez do tráfego. O contrato impõe obrigações gerais de manutenção da fluidez de segurança, especialmente no artigo 16.6, determinando que a concessionária adote todas as providências para garantir o restabelecimento imediato do tráfego em caso de interrupção. O questionamento sexto seria sobre a gestão de emergências e incidentes. O contrato estabelece que a concessionária deve manter recursos humanos e materiais disponíveis para atendimento a emergências, incluindo acidentes, deslizamentos e interrupções. As cláusulas reforçam o dever de agir prontamente e restabelecer o tráfego, ainda que possa posteriormente pleitear indenizações de terceiros. E o questionamento sétimo era com relação a cláusulas controversas ou juridicamente sensíveis. E o que nós encontramos que não há cláusulas ambíguas relacionadas ao Morro dos Cavalos. O contrato é omisso quanto à obrigação direta da execução de obras estruturais do trecho, limitando-se à previsão do termo aditivo que atribui ao DENIT a responsabilidade primária. As demais disposições são genéricas e tratam da prestação adequada dos serviços sem inconsistências jurídicas relevantes. Trago também alguns principais achados contratuais e jurídicos em toda a documentação que foi apresentada. E passo a leitura a partir desse momento. A análise técnica e documental apresentada pela consultoria destacou os seguintes pontos essenciais. Primeiro, o trecho do Morro dos Cavalos não estava previsto no contrato original da concessão em 2007. Foi incluído apenas com o primeiro termo aditivo em 2013, cuja finalidade principal era transferir a praça de pedágio de Palhoça do quilômetro 219 para o quilômetro 243. Segundo, o plano de exploração rodoviária original e seus anexos não contemplam obras específicas para o Morro dos Cavalos, limitando-se às duas passagens superiores já concluídas. Terceiro, a cláusula 9ª do termo aditivo é o único dispositivo que menciona explicitamente o segmento do Morro dos Cavalos, atribuindo ao DENIT a execução de obras de ampliação de capacidade, túneis, quarta faixa ou demais, caso confirmada a sua necessidade e viabilidade econômica. Quarto, o contrato permite revisões quinquenais do programa de exploração rodoviário, que podem incorporar novas obras ou aditamentos, desde que observados o equilíbrio econômico, financeiro e interesse público. O quinto, a responsabilidade da concessionária pela segurança, fluidez de gestão e emergência é ampla, ainda que não inclua obras estruturais específicas. E sexto, não foram identificadas cláusulas que conflitem com o interesse público, porém, o contrato apresenta lacunas importantes quanto à definição de obrigações futuras no trecho
que reforça a necessidade e a inclusão expressa da obra do túnel da revisão contratual em curso pela ANTT. Relator, só um pouquinho. Eu vou pedir a gentileza dos presentes um pouquinho de silêncio, que a acústica é muito ruim e a gente está brigando com a conversa paralela aqui, o microfone. Só vou pedir o silêncio, que esse relatório é muito importante. O relator tem que fazer a leitura para a gente poder aprovar e fazer a audiência pública, tá bom, pessoal? Obrigado. Dando sequência, obrigado, vereador. Então, apresentamos aqui, bem em síntese, a análise técnica da consultoria que foi contratada. Então, fica evidente algumas questões relacionadas, especialmente a esse trecho do Morro dos Cavalos, de que a concessionária tem obrigatoriedade de manter o fluxo, né, e que qualquer outra obra de ampliação, seja túnel, seja quarta pista, é de responsabilidade do DENIT. E que o trecho do Morro dos Cavalos, então, não fazia parte da concessão, que foi feita em 2007 e passou a integrar o contrato de concessão apenas a partir de 2013 e não menciona então a construção de um túnel ou algo parecido. Passo agora, senhores vereadores, e aí para os encaminhamentos e resultados e recomendações finais que apresento nesse relatório. Eu não vou ler novamente o contexto e o propósito dos encaminhamentos, haja vista que já fizemos essa leitura no início. Também não vou falar sobre os resultados efetivos dos trabalhos da comissão, acho que é de conhecimento de todos, né, que essa comissão ela tem sido fundamental justamente para levantar esse assunto e incluir esse assunto na pauta, tanto do governo do Estado, na pauta tanto da Frente Parlamentar Catarinense no Congresso Nacional e no Senado Federal, como também das associações empresariais da nossa região, que, por conta dos movimentos feitos por essa comissão, criaram uma campanha dita Morro dos Cavalos, solução já. Então essa comissão tem feito um papel fundamental no que diz respeito a mobilizar todo o sul catarinense, desde forças políticas, lideranças regionais e instituições para essa movimentação. Trago, senhores vereadores e vereadora, os encaminhamentos e cobranças formais, que entendo ser pertinente e peço que aos colegas se atentem os encaminhamentos e cobranças formais, para que, então, diante disso, possamos abrir a discussão e, se os vereadores assim entenderem, aprovar ou, se não, possam pedir vistas. Então, item 5.4 trata dos encaminhamentos, resultados e recomendações finais. O item 5.4 fala dos encaminhamentos e das cobranças formais que este relator entende que a comissão deve fazer. Diante desse quadro, a comissão especial, no exercício do seu dever de fiscalização e representação do interesse público, encaminha as seguintes cobranças oficiais. Primeiro, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que se manifeste oficialmente no prazo de 30 dias sobre a inclusão da obra do túnel do trecho do Morro dos Cavalos na revisão quinquenal da concessão em 2025 da BR-101, com previsão orçamentária e cronograma de execução. Encaminhamento segundo, ao Ministério dos Transportes e DENIT, que elabore e publique o projeto executivo da obra do túnel, em articulação com a concessionária, observando o disposto da cláusula 9ª do primeiro termo aditivo no prazo de 60 dias. Terceiro, encaminhamento ao governo do Estado de Santa Catarina, que atue por meio da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, em cooperação técnica e política com o governo federal, cobrando prazos e execução. Ao Fórum Parlamentar Catarinense, a bancada federal, que inclua a pauta do túnel entre as prioridades legislativas e orçamentárias da bancada, promovendo a articulação direta junto à ANTT e ao Ministério dos Transportes. Quinto encaminhamento, as câmaras municipais da ANREC, da MESC e da MUREL, que mantenham o movimento político e institucional ativo, monitorando a resposta dos órgãos federais e estaduais. E sexto, que seja encaminhado também ao Ministério Público Federal, que acompanhe o cumprimento das cláusulas contratuais e verifique eventual omissão administrativa do poder concedente e dos órgãos reguladores. Além disso, trago no item 5.5, vereadores, recomendações complementares
que esse vereador entende como relator da comissão. Primeiro, que a obra do túnel do Morro dos Cavalos seja tratada como projeto prioritário de segurança pública, dada a gravidade dos incidentes já registrados. Segundo, que a NTT e o DENIT estabeleçam um grupo técnico interinstitucional com a participação do governo do estado e das câmaras municipais para acompanhamento do processo. Terceiro, que o contrato de concessão seja revisado, de modo a incluir as obrigações claras e específicas relativas ao trecho do Morro dos Cavalos. Quarto, que sejam implementadas ações emergenciais imediatas de contenção, drenagem e monitoramento de encostas, garantindo segurança até a execução da obra definitiva. Quinto, que todas as deliberações, pareceres e decisões relacionadas ao tema sejam tornadas públicas em portal eletrônico da NTT e do DENIT. E sexto, que a Câmara de Criciúma mantenha a fiscalização permanente do cumprimento dessas recomendações, adotando novas medidas políticas e institucionais, caso persista a omissão dos entes responsáveis. Passo agora a fazer, senhores vereadores, as minhas considerações finais. O trabalho da comissão especial deixa claro que o problema do Morro dos Cavalos não é técnico, é de vontade e prioridade política, senhores vereadores. As condições de risco, a insegurança e as perdas econômicas enfrentadas pela população do sul catarinense são consequência direta da inércia administrativa dos órgãos responsáveis. Quem trafega, senhores vereadores, pela BR-101 no Morro dos Cavalos, trafega entre o medo e a espera. O medo de um novo sinistro e a espera de uma solução que há anos não chega. A Câmara de Criciúma não aceitará o silêncio nem a morosidade como resposta. A Câmara Municipal de Criciúma reafirma o seu papel de fiscalizadora e defensora dos interesses coletivos e encaminha este relatório como instrumento de cobrança formal e de acompanhamento permanente, conclamando os poderes públicos federais, estaduais e municipais a assumirem suas responsabilidades. Este é o relatório, senhores vereadores. Criciúma, outubro de 2025, vereador Aldinei Potelec, relator da Comissão Especial do Túnel do Morro dos Cavalos. Quer complementar, vereador? Parabéns pelo trabalho, foi um relatório bastante eficiente que sintetiza todo o trabalho que essa comissão vem realizando desde abril. Um trabalho que nós viemos frisando desde o começo, que não é do vereador Marcos, não é do vereador Potelec, não é da vereadora Giovana Mondardo, do vereador Neto, do vereador Neri. Isso é um trabalho da Câmara Municipal de Criciúma. Um trabalho que ele é coletivo, que se sobrepõe a toda e qualquer pauta individual. Porque não fosse a união de esforços de todas as bancadas aqui representadas, de todos os vereadores, esse trabalho não teria acontecido, por um único e exclusivo motivo. O vereador Neto vai corroborar, ele que vem de assessoria parlamentar, 20 anos, 30 anos de Assembleia Legislativa, de Câmara dos Deputados, sabe que verdadeiramente a competência direta do vereador não é essa, mas a responsabilidade política é nossa também. Na medida em que somos o político, o mandatário ali da ponta, que encontra os nossos eleitores, o cidadão, ali no mercado, na saída da missa, do culto, no barzinho, quando vai tomar uma cerveja, encontrar os colegas. Então, o vereador, ele é o político mais cobrado de algumas situações, e por isso que eu quero parabenizar o vereador Potelec pelo trabalho realizado como relator, da vereadora Giovana, que compartilhou algumas angústias conosco como secretária, e de todos os membros que participaram de todas as visitas, o vereador Neto, o vereador Neri, e de todos os outros que foram incansáveis para este trabalho ser realizado. Portanto, submeto à deliberação dos membros as seguintes propostas: a aprovação do relatório apresentado pelo vereador Potelec. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Uma outra aprovação que submeto para apreciação dos colegas é a mobilização que precisamos fazer para o dia 9 de outubro, no dia da nossa audiência pública, que é ali na SATIC, às 19 horas. Eu preciso de um esforço hercúleo dos gabinetes de vossas excelências. Conversem com os vereadores da ANREC, da MESC e da Morel, que são
do mesmo segmento partidário de Vossas Excelências, os vereadores que, embora não sejam dos partidos, mas que sejam da relação dos senhores e da senhora, para a gente ter um público bastante expressivo. Né? Agora eu concedo a palavra aos membros da comissão para comunicações e manifestações. Quem quiser fazer uso da palavra, vereador Neto, por gentileza. Senhor presidente, quero dar os cumprimentos especiais aqui a toda a mesa, a todos os vereadores, ao ex-prefeito, grande amigo Jorge Có. Quero parabenizar pontualmente ao nosso relator, o vereador Potelec, muito bem frisado, muito bem colocado, parabéns pela sua relatoria. Enaltecer a casa e também em nome do presidente Marcos, que tudo isso deu início aqui, vereador Neri. Depois teve várias entidades e talvez algumas pessoas que tentaram pousar nesse ninho, mas isso deu início aqui, porque isso estava esquecido. Não tenho dúvida que dia 9 será um grande evento. Eu tenho certeza que, através dessa casa, a gente vai conseguir o êxito, que é fazendo esse movimento, como aconteceu lá no passado, na época da duplicação da marcha da BR-101, através do deputado Manuel Mota, que fez um grande movimento, juntamente com as câmaras de vereadores do Sul, e aconteceu. E eu não vejo a hora, eu estou contando nos dias, que cada câmara da região vai lotar um ônibus e nós vamos fechar o Morro dos Cavalos por 1 minuto. Isso vai ser uma repercussão nacional e aí sim vai ser de verdade e vai acontecer. Parabéns, presidente, e a toda a comissão. A palavra ao vereador Neri Xavier. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando você, cumprimento a mesa, também os vereadores, meu amigo Neto, também o nosso vereador Jorge, muito obrigado, né? E parabenizar esse grupo, né? Principalmente hoje é o nosso Potelec, nosso vereador, o relator ali, que brilhou, né? Então, assim, eu acho que esse grupo, ele pegou uma tarefa bem árdua, alguém não acreditava, né, Marquinhos? E a gente foi em frente, fomos em todas prefeituras das nossas regiões aqui, fomos bem atendidos, mas eu quero reforçar o que o presidente colocou aqui hoje. O meu gabinete, a partir de amanhã, ele vai ficar disponível para fazer esse trabalho de convocar todos os vereadores do União Brasil e também aqueles que são meus amigos para que dia 9, é isso, né? Nós estaremos ali junto para fazer um grande evento e confirmando ainda, reforçando a palavra do vereador Neto. Se precisar fechar a BR-101, vereador Giovana, conte com esse vereador, estaremos lá, porque isso eu gosto de fazer. Obrigado. Com a palavra a vereadora Giovana Mondardo. Boa tarde, vereador. Boa noite, vereadores. Em nome do presidente, cumprimentar os novos colegas. Vereador, bloquear a BR não conte comigo, porque isso aí pega até mal essa altura do campeonato, né? Tô brincando. Gente, quero parabenizar o nosso relator, né? Cumprimentar todo mundo que está aqui nos acompanhando e também vai assistir depois essa comissão. Esse que é o resultado, né, de um conjunto de meses, de muita dedicação, e tenho dito repetidamente nas nossas reuniões de comissão o quanto que essa comissão ela tem a cara, o ritmo e o movimento do vereador Marcos Machado, justamente porque abdicou de todas as pautas no entorno, que cada gabinete, que cada mandato se dedica, como cada um aqui, que coloca o Morro dos Cavalos no centro das decisões políticas. Acho que o vereador Aldinei foi muito objetivo no nosso relatório, quando ele diz no final que a vontade política é fundamental para que o Morro dos Cavalos passe a ser uma prioridade não só para o governo federal e de colocar na ordem do dia uma necessidade dos catarinenses e, sobretudo, motivar que os nossos deputados federais, aqueles que são aqui de Criciúma especificamente, se mobilizem de uma vez por todas, colocando essa como pauta central também dos seus mandatos, como nós fizemos aqui. E falo isso, vereadores, porque recentemente teve a reunião do Fórum Parlamentar Catarinense, mas acho que a nossa audiência pública na quinta-feira, vereador, será a movimentação política, a vontade política que faltava para esse movimento. E falo isso porque o papel político de cada vereador, de cada vereadora,
de ser organizado aqui na região sul do nosso estado, será fundamental, não só para pressionar os deputados federais, não só para pressionar o governo federal, mas também o governo do estado, mas, sobretudo, fazer um convencimento político da urgência da pauta junto à sociedade. E a audiência pública joga também esse papel. E é por isso que, na quinta-feira, às 19 horas, no auditório da SATIC, teremos essa audiência tão fundamental, o resultado de avaliação de mais de 2.000 páginas do contrato com a Arteres, que a equipe técnica contratada por essa casa, que, através do nosso presidente também, não mediu esforços de fazer a contratação e de colocar à disposição aquilo que a gente precisava para o relator poder fazer sua análise e poder a gente aqui fazer os nossos encaminhamentos com vontade política, com dedicação e com abnegação, que eu acho que é isso que faltava para essa pauta caminhar de uma vez por todas. Então, com muita unidade e, sobretudo, com espírito coletivo, que faço esse último comentário aqui da nossa comissão. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Ademir Honorato, membro da comissão. Obrigado. Que cheguei atrasado, porque o trânsito também não é só Morro dos Cavalos, aqui também. Vamos fazer algumas vias a mais aqui ao redor. Vamos aumentar esse anel viário do estado e do município também. Eu mal cheguei aqui, eu escutei até a vereadora Giovana falar em fechado, eu até perdi. Foi falado isso? Foi. Eu sou favorável. Eu sou favorável. Tu sabia disso? Mas, de primeira mão, eu sou um que ajudo a entrar. Não é a primeira vez que a gente faz esse tipo de trabalho na BR-101. Ali na Quarta Linha, nós já fechamos 3, 4 vezes ali, e mais para cima, mais para baixo. Às vezes é uma maneira de fazer e dar o eco mais além, né? Então, assim, diretamente, não vi o relatório, perdão, depois eu vou verificar, mas se for preciso, para a BR, eu deito lá na BR também. Obrigado, vereador. Presidente, só deixa eu também fazer um agradecimento todo especial a todos os servidores dessa casa, em especial ao nosso presidente, como bem falado pela vereadora Giovana, nos deu condições, né, de contratarmos uma consultoria técnica que pudesse nos auxiliar, especialmente na análise da documentação. Agradecer ao Henrique, o assessor da comissão, merecidamente está de férias, a Patrícia assumiu o lugar dele, né, e também nos deu todo o suporte necessário, e parabenizar cada um dos senhores vereadores que fazem parte dessa comissão, né, que entenderam que antes das questões de bandeiras particulares, das questões partidárias, existe uma questão maior, que é o interesse público de toda a região sul, não só aqui de Criciúma, mas de toda a região sul, que é essa questão do Morro dos Cavalos. Então, preciso parabenizar o trabalho também do nosso presidente, que não mediu esforços de estar visitando as câmaras municipais aqui da região, da ANREC, da MESC e da Murel, os vereadores que acompanharam e, de fato, vereadora Ademir, talvez essas pessoas até perguntem, né? Poxa, vocês vereadores estão falando do Morro dos Cavalos, mas na vinda, quem vem do centro aqui para Santa Luzia enfrenta dificuldades de mobilidade. Sim, de fato, essa é uma outra pauta tão importante quanto a pauta do Morro dos Cavalos, que a gente está falando a nível regional, do desenvolvimento do sul catarinense, mas olhando também para a nossa cidade, é importante sim as questões de mobilidade, especialmente nessa região do Grande Pinheirinho e da Grande Santa Luzia. Mais uma vez, obrigado a todos os colegas vereadores, inclusive pela confiança e pela aprovação do relatório. Obrigado, vereador. Portanto, ficam aprovados os seguintes caminhamentos: a aprovação do relatório do vereador Aldinei Potelec e a mobilização que cada gabinete vai fazer na medida aonde o seu braço alcançar para a nossa audiência pública no dia 9 de outubro. Ainda em tempo, eu quero fazer o registro como presidente dessa comissão, como me antecederam os vereadores, do trabalho dos servidores dessa casa, que nos ajudaram a concluir esse trabalho desde abril, e também fazer um registro à presidência da Câmara de Vereadores de Criciúma. O vereador Márcio Darós da Luz não mediu esforços para que essa comissão realizasse o seu trabalho na sua maior efetividade.
deu condições para a Câmara de Vereadores de Criciúma se posicionar de forma regional, se colocando no cenário regional, se colocando no tabuleiro regional, numa pauta que é tão importante para o sul de Santa Catarina. Então eu gostaria que ficasse registrado em ata, Patrícia, o trabalho que a Câmara de Vereadores, via presidente, não havendo mais nada a tratar, declara encerrada esta comissão, essa reunião da comissão especial, convocando os senhores vereadores para a nossa audiência pública no dia 9 de outubro, convocando os senhores vereadores para a nossa audiência pública no dia 9 de outubro, quinta-feira, às 19 horas, sendo realizado no auditório da SATIC, conforme já acordado entre os membros. Muito obrigado e boa noite a todos.